Ele surgiu como uma joia rara, daqueles talentos que surgem de tempos em tempos e fazem o mundo parar para assistir. Com menos de 17 anos, ele já quebrava recordes no Barcelona e era apontado como o herdeiro natural de Lionel Messi. Porém, o que parecia ser o início de uma era gloriosa, logo se transformaria em uma trajetória marcada por obstáculos, incertezas e tentativas de recomeços. Essa é a história de Ansu Fati, o garoto que encantou o mundo, mas viu o seu brilho ameaçado por uma série de quedas inesperadas. Bom, o jogador nasceu em Bissau, capital da Guiné-Bissau, mas o seu destino estava longe de ser cumprido naquele continente. Ainda aos 6 anos, ele deixou a África com a sua família rumo à Espanha. O motivo? O seu irmão mais velho havia assinado com o Sevilha e a família se mudou para a cidade de Herrera, na região de Andaluzia. E foi ali que a trajetória futebolística de Ansu Fati realmente começou. Ele passou a representar o time local, o CDF Herrera, e em seguida integrou as equipes juvenis do Sevilha, onde foi lapidando as suas habilidades com a bola nos pés. Porém, o salto mais importante da sua formação veio pouco depois. Em 2012, com apenas 10 anos, Ansu Fati ingressou na famosa Academia La Masia do Barcelona, uma das escolas de futebol mais respeitadas do mundo. Era o início de uma jornada muito promissora. O tempo passou e aos 16 anos Fati já chamava a atenção internamente pela sua técnica e maturidade acima da média para a idade. Até que no dia 24 de julho de 2019, o Barcelona decidiu dar o próximo passo. Ansu Fati assinou seu primeiro contrato profissional com o clube catalão em um acordo válido até 2022. Mal sabiam os torcedores que o garoto estava prestes a fazer história em tempo recorde. Apenas um mês depois, no dia 25 de agosto, Ansu Fati foi relacionado para a equipe principal pela primeira vez. E mais do que isso, ele entrou em campo. Sem sequer ter passado pelo Barcelona B, ele estreou na vitória por 5-2 sobre o Real Betis no Camp Nou, substituindo o atacante Carles Pérez. Naquele dia, com 16 anos e 298 dias, ele se tornou o segundo jogador mais jovem a estrear pelo Barcelona, ficando apenas 18 dias atrás de Vicente Martínez, que havia feito a sua estreia em 1941. Aquele momento por si só já foi histórico, mas ele não seria um caso isolado. Poucos dias depois, no dia 31 de agosto, o garoto balançou as redes pela primeira vez. Em partida contra o Osasuna, ele marcou seu primeiro gol como profissional. Tinha 16 anos e 304 dias. Com isso, se tornou o jogador mais jovem da história do Barcelona a marcar um gol em uma partida oficial. E mais, foi o terceiro mais jovem artilheiro da história do campeonato espanhol. A sensação de estar diante de algo especial começava a tomar conta da torcida, mas ainda faltava mais. No dia 14 de setembro, Fati foi titular pela primeira vez pelo time principal, em duelo contra o Valência, válido pela La Liga. A expectativa era alta, mas o que ele entregou em campo foi ainda o jogador mais jovem da história da La Liga a marcar um gol e dar uma assistência no mesmo jogo. O placar final foi mais uma goleada, 5-2 para o Barcelona. A cada rodada era um novo capítulo, e o mais simbólico deles aconteceu na maior competição do mundo. No dia 10 de dezembro, Ansu Fati entrou em campo pela Liga dos Campeões, em partida contra a Internazionale no San Siro. E mais do que entrar em campo, ele ainda marcou um gol. Com apenas 17 anos e 40 dias, fez o tento da vitória do Barcelona por 2-1 e se tornou o jogador mais jovem da história, uma das, se não a joia mais badalada do futebol mundial. Os seus 7 gols em 21 jogos pela La Liga. O que mais chamava a atenção era a sua postura, a sua ousadia e a facilidade com que parecia quebrar recordes. E foi exatamente essa imagem que pesou em uma decisão histórica do clube. No dia 1º de setembro de 2021, o Barcelona anunciou que Ansu Fati seria o novo camisa 10 do elenco principal, após a saída de Lionel Messi rumo ao PSG. A camisa mais simbólica da história do clube, a mesma usada por Maradona, Ronaldinho e, claro, Messi, agora pertencia a um garoto de apenas 18 anos. E mesmo com outros nomes mais experientes no elenco, os dirigentes catalães apostaram em Fati como o rosto de um novo Barcelona, a nova esperança, o herdeiro da camisa mais pesada do mundo blaugrana. E a história até ali parecia perfeita. Porém,
O que começou como um conto de fadas estava prestes a virar um pesadelo. Depois de um início de carreira meteórico, Ansu Fati parecia destinado a alcançar os patamares mais altos do futebol mundial. Ainda jovem, já colecionava recordes, gols decisivos e a responsabilidade de vestir a camisa 10 do Barcelona. Porém, tudo começou a mudar em 2020. Naquele ano, o jogador foi acometido por uma lesão que se tornaria uma das mais sérias de toda a sua trajetória. Em novembro, durante uma partida da La Liga contra o Real Betis, Fati sofreu uma ruptura no menisco do joelho esquerdo. A gravidade da contusão foi rapidamente confirmada e ele precisou passar por uma cirurgia. A partir dali, não voltaria mais aos gramados naquela temporada do Campeonato Espanhol. Esse foi o primeiro grande baque da sua carreira. A explosão precoce dava lugar à angústia da recuperação. O tempo fora de campo foi longo e o impacto físico e emocional começava a pesar. A torcida, que até então o via como a nova grande estrela do clube, passou a acompanhar com preocupação cada atualização médica. E quando finalmente retornou, já pela temporada 21-22, tentou retomar o seu espaço. E nos primeiros jogos até conseguiu mostrar lampejos do talento que o consagrou. Marcou 2 gols contra o Levante, Valência e Celta de Vigo, reacendendo a esperança de que a fase difícil havia passado. No entanto, o alívio durou pouco. Ainda naquela temporada, uma nova lesão interrompeu novamente a sua caminhada. Dessa vez, o problema foi na coxa e ele teve que ser afastado por mais um longo período. Ele só voltou a jogar nos últimos compromissos da Liga em 2022. O que era para ser um retorno definitivo à elite do futebol europeu, se tornava na verdade mais um capítulo de um ciclo repetitivo. Ele voltava, tinha uma boa atuação, mas tinha uma nova lesão e acabava se afastando. A temporada 22-23 chegou e com ela a esperança de uma sequência. Dessa vez, Ansu Fati não sofreu nenhuma lesão grave, mas o cenário dentro do clube já havia mudado. O Barcelona, agora sob o comando de Xavi, havia reformulado o elenco. Novos nomes surgiram como opções para o setor ofensivo, especialmente para o lado esquerdo do ataque, onde Fati costumava atuar. Ferran Torres e Gavi passaram a revezar na posição, e o jogador, que antes era intocável, perdeu espaço entre os titulares. E mesmo com a ausência de lesões, o desempenho do camisa 10 em campo já não era o mesmo. Os jogos se tornaram discretos, faltava explosão, confiança e protagonismo. E isso, claro, se refletia em suas atuações. Era pouca jogada de impacto, finalizações quase inofensivas e muita dificuldade para reencontrar a velha forma. Aquele garoto que encantou o mundo em 2019 agora passou a ser visto como uma promessa que não conseguia se firmar. Mas apesar disso, o Barcelona ainda teve uma temporada vitoriosa. O time conquistou a La Liga de 22-23 e também a Supercopa da Espanha da mesma temporada, competição que Ansu Fati marcou um gol na semifinal. Além disso, ele ainda carregava no currículo a Copa do Rei de 2020 e 2021. Porém, ironicamente, esse momento coletivo de conquistas contrastava com o desempenho individual do camisa 10, que havia se tornado uma figura totalmente secundária no elenco. Diante desse cenário, a saída se tornou inevitável. Para buscar mais minutos e tentar reencontrar o seu futebol, Ansu Fati deixou o Barcelona, mas não de forma definitiva. O vínculo com o clube foi mantido enquanto ele partia por empréstimo rumo à Premier League. E o destino do jogador foi o Brighton. A sua chegada ao clube foi cercada de expectativa, e pouco antes do acerto, ele havia sido desejado pelo Tottenham, outra equipe tradicional da liga inglesa. A escolha pelo Brighton, no entanto, indicava um projeto esportivo mais promissor, com possibilidade real de jogar com frequência e reencontrar o ritmo que tanto precisava. O clube parecia o cenário ideal para a reconstrução do jogador, mas as coisas mais uma vez não saíram como esperado. Apesar do entusiasmo inicial, Fati não conseguiu se firmar na equipe inglesa. Logo no início da sua passagem, começou a sofrer com críticas pela baixa intensidade e por atuações apagadas. E então, mais uma vez, o fantasma das lesões voltou a assombrá-lo. Ele sofreu uma contusão na panturrilha que o afastou de diversas partidas no meio da temporada, frustrando ainda mais os planos de retomada. O treinador do clube, inclusive, passou a demonstrar insatisfação com a sua entrega e regularidade. A paciência do clube e da torcida foi diminuindo a cada semana, e mesmo quando esteve disponível,
raramente conseguia se destacar. Faltava confiança, ritmo e principalmente o brilho que um dia o fez ser comparado a Messi. No fim da sua passagem pelo futebol inglês, o saldo foi muito discreto, 27 jogos e apenas 4 gols marcados. O Brighton também não conseguiu ir longe nas competições da temporada, encerrando o ano com um desempenho medíocre. Assim, o ciclo de Ansu Fati na Inglaterra terminou sem grandes momentos, sem redenção e com a sensação de mais uma oportunidade desperdiçada. Depois disso, ele deixou o Reino Unido e retornou à Catalunha, a sua casa, com a esperança de enfim retomar a carreira e reencontrar o jogador que um dia encantou o mundo quando ainda tinha 16 anos. Mas o cenário que ele encontrou no Barcelona estava ainda mais competitivo do que antes. O clube vivia um novo momento. Lamine Yamal, jovem revelação da base, havia ganhado espaço e se firmava como a principal promessa do elenco. Com apenas 17 anos, o atacante já acumulava atuações importantes e assumia um protagonismo que antes era de Ansu Fati. Além disso, o comando técnico também havia mudado. Xavi deu lugar a Hansi Flick, treinador alemão que assumia a missão de conduzir uma nova fase do Barcelona. Com Flick, o estilo de jogo se transformou e as peças também. O novo técnico apostava em nomes diferentes para compor o setor ofensivo e o meio-campo da equipe. Dani Olmo e Rafinha, por exemplo, passaram a ganhar protagonismo, ocupando exatamente as faixas de campo onde Ansu Fati costumava atuar. Isso fez com que as suas oportunidades se tornassem ainda mais escassas. Nos primeiros meses da temporada 24-25, Fati praticamente não teve espaço. Ficava no banco, entrava por poucos minutos ou sequer era relacionado para os jogos. O jovem que um dia usou a camisa 10 com status de estrela, agora era apenas uma opção secundária no elenco, sem conseguir apresentar o desempenho que justificasse a sua presença no time. E então, mais uma vez, o azar voltou a bater na porta. No dia 13 de novembro de 2024, durante um treino, Ansu Fati sofreu mais uma lesão. Dessa vez, a contusão foi na coxa direita. O diagnóstico obrigou o jogador a iniciar um novo processo de recuperação, o que o tirou de mais partidas na já difícil temporada. A sequência de lesões parecia interminável e a cada novo problema físico, a distância entre ele e o protagonismo aumentava. Diante disso tudo, falta de espaço, concorrência acirrada, desconfiança da comissão técnica e mais uma lesão, a decisão se tornou inevitável. Segundo o jornal Sport, Ansu Fati comunicou ao seu agente que não permanece no clube ao fim da temporada. Ele pediu para que fosse procurado um novo destino, um lugar onde pudesse ter minutos em campo, novas chances e talvez um recomeço longe da pressão de um clube que já não o vê como prioridade. É o fim de uma era. O garoto que surgiu como símbolo de esperança após a saída de Messi, que foi alçado à camisa 10 como o herdeiro do trono, agora vai se despedir como um símbolo de frustração. E não por falta de talento, não por falta de oportunidade, mas por uma soma de fatores que interromperam a sua ascensão no momento mais crucial da sua carreira. Até o momento, o saldo de Ansu Fati com a camisa do Barcelona é de 121 jogos, 29 gols e 8 assistências. Um número até expressivo para alguns, mas distante do que se esperava do prodígio que um dia foi tratado como sucessor do maior jogador da história do clube. A camisa 10, que já foi de Messi, não pesou nos ombros de Fati por falta de vontade, mas o peso das expectativas, somado às constantes lesões e à falta de sequência, acabou soterrando uma promessa que não conseguiu se concretizar. Agora, com um adeus iminente ao Barcelona, resta a Fati a missão de reconstruir a sua trajetória longe do Camp Nou, em busca de um novo começo e talvez de um final diferente do que todos imaginaram. E aí, você aceitaria ele no seu time para essa temporada? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.